Olá, seja bem-vindo à palestra As Ferramentas do Método Qualitativo nos Estudos Econômicos. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em Economia. Essa palestra foi originalmente proferida no programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, em 2018. Como referência básica, eu recomendo a coleção Pesquisa Qualitativa, organizada pelo professor Flick. Dois livros são indispensáveis: Desenho da Pesquisa Qualitativa e Análise de Dados Qualitativos. Os outros 4 livros, Etnografia e Observação Participante, Grupos Focais, Dados Visuais para a Pesquisa Qualitativa e Qualidade na Pesquisa Qualitativa, podem ser utilizados a depender do escopo da pesquisa. Qualquer pesquisador, ao iniciar o seu projeto de investigação, precisa determinar adequadamente os propósitos do seu estudo, para assim determinar qual será o seu método de pesquisa. Existem pelo menos 3 opções. Ou o pesquisador opta pela pesquisa qualitativa, ou ele opta por uma pesquisa quantitativa, ou ele opta por uma pesquisa com mix metodológico, ou seja, que vai combinar métodos qualitativos com métodos quantitativos. Nas 3 opções, a estatística descritiva ela pode ser utilizada como uma ferramenta adicional de análise científica. Nesta palestra, vamos nos concentrar apenas na pesquisa qualitativa como ferramenta de investigação. É importante destacar que a pesquisa qualitativa é mais aberta do que a pesquisa quantitativa. Lembre-se de que na pesquisa quant, os resultados em geral são numéricos. É por isso que a pesquisa qualitativa é mais adequada para entender os meios do estudo. Sendo assim, segundo Flick, o texto e a escrita são as bases do método qualitativo. E isso permite que esse tipo de método capture melhor a realidade concreta em textos e escritas analíticas. Ou seja, a pesquisa qualitativa é, na sua essência, uma pesquisa social. Para manter a qualidade da investigação qualitativa, o pesquisador precisa levar em consideração pelo menos 5 aspectos. Primeiro, precisa realizar a seleção adequada do objeto de estudo. Segundo, precisa ter o domínio da temática em questão. Terceiro, precisa escolher também adequadamente a temporalidade do estudo. Quarto, precisa definir os níveis de análise da pesquisa. E quinto, precisa também ter acesso ao corpus de materiais / artefatos empíricos. Tudo isso produz, segundo Gibbs, um grande volume de dados subjetivos. Esses dados são densos e, por vezes, complexos. Diferentemente dos estudos quantitativos, que podem rodar em softwares estatísticos ou econométricos, grandes bancos de dados, na pesquisa qualitativa, a análise é manual e depende fundamentalmente do discernimento do pesquisador. É por essa razão que o propósito da pesquisa qualitativa não é responder a perguntas de generalização. O propósito é entender sistematicamente o material que analisa. Flick corrobora esse raciocínio ao afirmar que a única generalização da pesquisa qualitativa é a não generalização.
E como funciona a pesquisa qualitativa na prática? Basicamente, o fluxo de trabalho apresenta 3 etapas. Na primeira etapa, ocorre o envolvimento do pesquisador ou dos pesquisadores com o objeto de estudo. Isso quer dizer uma imersão ou um mergulho, entre aspas, no objeto de estudo. Isso possibilita que a pesquisa avance para a segunda etapa. O envolvimento com o objeto de estudo possibilita a coleta de materiais e artefatos empíricos. É o conjunto desses materiais ou artefatos coletados que compõem o corpus de análise. Após a análise, passamos para a terceira etapa, que abrange a produção do relatório ou do texto. Isso significa dizer a sistematização ou a formalização da análise executada na segunda etapa. O cientista político Putnam, em uma de suas obras, executa e descreve esse fluxo de trabalho. Primeiro, ele se envolve com o objeto de estudo ao realizar uma viagem exploratória na Itália de norte a sul. Ele também faz algumas observações de campo e realiza um conjunto de entrevistas pessoais. Depois, ele reúne um corpus de materiais ou artefatos empíricos que incluem, por exemplo, inúmeros indicadores estatísticos. E, por fim, ele produz o texto que resulta em um livro. Vejamos agora questões relativas ao objeto de estudo. Como já falamos, é essencial na pesquisa qualitativa o envolvimento com o objeto de estudo. A imersão é fundamental para o sucesso da investigação. Por essa razão, na pesquisa qualitativa, a seleção do objeto de estudo é deliberada ou a amostragem é intencional. Em outras palavras, enquanto na pesquisa quantitativa, o pesquisador, tendo acesso aos dados, pode analisar qualquer objeto de estudo, na pesquisa qualitativa, não é viável selecionar um objeto de estudo distante ou inacessível. O pesquisador seleciona aquele objeto próximo, conhecido e acessível, seja para um estudo de caso unitário, seja para um estudo de casos comparativos. Portanto, são os pesquisadores qualitativos que avaliam, ao longo do projeto de pesquisa, suas reais capacidades técnico-científicas de seleção do objeto de estudo. Isso inclui uma análise financeira e temporal relativa aos próprios prazos do estudo. Assim, a escolha do objeto de estudo pelo critério de conveniência leva em conta o acesso a pessoas, situações e ou lugares. O fato é que a pesquisa qualitativa acontece muito mais fora do que dentro de laboratórios. É, na essência, o estudo do mundo lá fora, com suas experiências, interações, documentos e assim por diante. Tudo isso se aplica tanto para estudos unitários como para estudos comparativos. Em relação à temática de abordagem, após escolhido o objeto de estudo ou os objetos de estudo, é fundamental determinar o tema ou os temas que a pesquisa qualitativa centrará esforços, desenhando assim os enfoques teóricos, epistemológicos e metodológicos a serem utilizados na pesquisa. Na figura ao lado, é possível notar que o mesmo objeto de estudo pode ser observado de ângulos ou perspectivas diferentes,
sendo possível produzir variadas análises do mesmo objeto de estudo. Por exemplo, imagine que o objeto A é o Brasil e o objeto B, a Argentina. Suponhamos a possibilidade de abordarmos o objeto A por pelo menos 6 temáticas, como, por exemplo, tema 1, macroeconomia, tema 2, microeconomia, tema 3, economia ecológica, tema 4, desenvolvimento rural, tema 5, economia internacional, tema 6, desenvolvimento econômico e assim por diante. Cada temática terá um esforço diferente, com focos variados e literatura teórica distinta. Selecionado o objeto de estudo ou os objetos de estudo e escolhida a temática ou as temáticas de abordagem, é hora de definir a temporalidade da pesquisa qualitativa. Temporalmente, existem 3 possibilidades: passado, presente e ou futuro. Sendo assim, o pesquisador pode optar por uma opção ou pelas 3 opções temporais. Um estudo de eventos passados, por exemplo, produz uma análise retrospectiva. Já o estudo de eventos presentes produz uma análise conjuntural. E, por fim, o estudo de eventos futuros gera uma análise prospectiva. Sobre o corpus de materiais e artefatos empíricos, podemos observar o seguinte. Inicialmente, é importante ter em mente que as ferramentas disponíveis para a coleta de dados dependerá do objeto de investigação escolhido. Veja na imagem os 5 principais tipos de objeto de estudo: indivíduos, grupos de indivíduos, instituições, lugares e eventos. Em cada um, é possível utilizar métodos de coleta de dados variados, além de fontes que são aplicáveis a todos os tipos. Por exemplo, as entrevistas podem ser utilizadas em estudos que focam indivíduos, grupos de indivíduos e instituições. Já as viagens exploratórias podem ser utilizadas ao se estudar lugares ou objetos geográficos. Em suma, cada objeto de estudo exigirá um conjunto diferente de métodos de coleta de dados. Por fim, cada método de coleta de dados dispõe de um conjunto variado de instrumentos de captação da realidade concreta. Por exemplo, o pesquisador pode produzir notas de campo a partir da imersão temporária ou total no objeto de estudo. Ou, ao utilizar dados visuais, pode reunir pinturas, fotografias, filmes, vídeos, desenhos, diagramas e outras imagens. Esses dados visuais podem ser formais ou informais, criados pelos pesquisadores qualitativos ou obtidos de terceiros, e podem também ser fixos, que apresentam uma visão congelada, ou dinâmicos, que apresentam uma visão em movimento. Como falamos anteriormente, a pesquisa qualitativa possibilita a coleta de um grande volume de dados, densos, subjetivos e complexos. Cabe ao pesquisador qualitativo fazer bom uso desses instrumentos de investigação. É isso. Muito obrigado e até a próxima.